Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio Lucas, professor de inglês e espanhol, música e jogador de RPG há 22 anos, e estamos aqui com o terceiro vídeo de playtest da segunda edição do sistema oficial do nosso canal, que é o Pocket Dragon. Já tem dois anteriores, né? No primeiro eu cometi uma gafe lá, falei uma regra errada, mas já me corrigi no segundo. E já sugeri algumas coisas também. E agora vamos para a terceira parte, que é abordando a parte de magia, tá bom? Eu falei que iriam ser 3 ou 4 vídeos de playtest, então esse daqui vai falar só sobre magia, que mudou bastante. E o próximo eu vou fazer um apanhado geral de coisas que eu deixei de lado ao longo desses 3, tá bom? Como sempre, organização não foi meu forte, não ia ser agora que ia mudar, né? Mas eu tô gostando muito dessa versão. Assim, muito mesmo, acho que já está virando o meu OSR oficial novamente, porque eu joguei muito tempo Pocket Dragon, depois eu acabei mudando eu migrei entre vários OSR, né? Joguei muito o Nave, que eu gosto muito, joguei muito o Swords and Wizardry, o Dungeons & Dragons versão BX, depois eu voltei o Pocket Dragon na forma do Aventureiros e Mercenários do Beltrame, e agora estou voltando aqui nessa segunda edição. E o que mais me chamou a atenção, o que mais tem me chamado a atenção, é a questão de usar só dados de 6 lados, que são os dados que eu mais gosto. E tá bem legal. A magia, galera, agora ela ficou de uma forma bem mais livre. Vou comentar um pouquinho como é que era na versão anterior. O mago ele tinha acesso, a quantidade de magia dele era 2 vezes o nível. Então, por exemplo, o mágico de nível 1, ele tinha 2 magias disponíveis que ele tinha que previamente memorizar para lançar. Isso continua. A quantidade de magia continua sendo igual ao nível multiplicado por 2. Então, um mago de nível 4, ele tem 8 magias diárias, dentre aqueles memorizou, ele pode memorizar 8 magias diferentes, ou a mesma magia 8 vezes. Isso não muda, continua a mesma coisa, né? Acesso à magia. Antigamente, na primeira edição, você tinha um círculo de magia. Então, nos primeiros níveis, o mago ele tinha acesso ao primeiro círculo de magia. Quando ele chegava no nível 3, ele tinha acesso ao segundo círculo de magia. No nível 5, ele tinha acesso ao terceiro nível. No nível 8, ele tinha acesso... no nível 5 ele tinha acesso ao terceiro círculo. No nível 8, ao quarto círculo. E no 10º nível, ele tinha acesso ao 5º círculo de magia. Agora, isso mudou. As magias estão bem freeforms e na versão 1 você tinha uma lista de magias. Eu devia ter pego, né? Não peguei. Mas enfim, todo mundo aí pode correr atrás disso, quem não conhece, mas acho pouco provável que alguém que não conheça a versão, a primeira edição, esteja vendo esse vídeo. Mas caso você não conheça o Pocket Dragon primeira edição, vai lá na comunidade deles no Facebook, que tem muito material na seção de arquivos disponível para download. Aqui não, olha só como é que funciona. Um mago ele consegue acesso a magias à medida que estuda e evolui. No primeiro nível, ele possui em seu grimório apenas 3 magias, ou seja, ele começa no nível 1, ou seja, ele pode lançar 2 magias diárias, mas ele pode ter até 3 magias à sua disposição. Então, dessas 3, ele pode memorizar 1 ou 2 vezes, 2, escolher 2. E ao passar de nível, ele deve criar e escrever no seu grimório outras 2 magias à sua escolha. Olha só que bacana. Então, isso aqui já muda um pouquinho. Conforme ele vai passando de nível, ele vai aumentando 2 magias a cada passagem de nível. Eu acho muito legal. Numa campanha mais séria, mais realista, você coloca isso como elemento de trama, como elemento da aventura, né? Ele encontra um mago, ele encontra um tomo, um pergaminho, alguma coisa. Numa aventura mais livre, ou que não seja tão rigorosa do ponto de vista histórico, simplesmente aparece 2 magias no livro. É claro que a primeira opção dessa
dessa magia fazer parte da trama, da história, né? Nem que seja em off, né? É muito mais interessante. Então é isso, não tem mais o conceito de lista de magia. Não tem, agora, e nem de círculos de magia. Agora você vai criar a sua magia e antes de falar da criação, tem a parte de resistência, né? Que algumas magias concedem resistência aos seus alvos, como era antigamente. E aí, o alvo da magia pode fazer um teste de personagem. E olha só, mudou um pouquinho. Esse teste de personagem ele tem como alvo o número 5 mais o nível do mago que lançou. Então, um mago de nível 4 que está tentando enfeitiçar um camponês, esse camponês ele tem que fazer um teste de personagem almejando o número 9, que é 5 mais o nível do mago 4. Então ele tem que tirar mais do que 9 ou mais, aliás, né, para resistir essa magia. Em caso de magia que provoca dano, o teste de personagem bem sucedido ele reduz o dano, geralmente pela metade. Então isso vai ficar muito a critério do mestre. Duração e efeitos, olha só, nem sempre uma magia deixará claro como devem ser tratados os seus efeitos. Neste caso, o mestre será responsável por solucionar esses impasses, tendo bom senso e a diversão de todos como principais parâmetros. Ele só fala isso. Então as magias aqui, ela não tem um dano pré-estabelecido, ela não tem um alcance pré-estabelecido, tudo vai ser de um acordo entre jogador e mestre, levando em consideração duas coisas. Achei muito bem escrita essa parte, porque deixa tudo bem livre. Inclusive, eu acredito que os jogadores mais tradicionais vão achar até livres demais, mas pro meu gosto tá muito bacana. Que é os dois princípios, né? O bom senso e a diversão de todos. Então, o jogador, ele tem que estar interpretando um mago, ele tem que resistir à tentação de, no nível 1, criar uma magia que cause 3d6 de dano. Não é, por quê? Porque isso não respeita o bom senso. Ou criar uma magia que enfeitiça uma vila inteira a seu favor, porque isso ia criar um desequilíbrio com os outros personagens não magos. Não ia ser realista, mesmo para um mundo de fantasia fantástica. Isso ia desequilibrar a campanha e não contribuiria para a diversão de todos. Eu criei uma house rule já, que eu gostei bastante, que é o seguinte. Como as magias estão bem livres, primeiro, conversa com o mestre, você vai criar. Já vou falar como é que se cria uma magia, só que essas magias não são criadas no momento. Você cria essa magia e essa magia ela vira um feitiço disponível para você. Então, você criou, determinou como é aquele efeito, você tem aquilo disponível, tá? Ela é maleável no momento da criação, depois como ela vai funcionar vai ser desse comum acordo que você fez com o mestre. Eu sei que eu tô parando o tempo todo para beber o copo aqui, tá bom? É que eu tô começando a ficar resfriado, então eu preciso beber muito líquido, que amanhã a aula é pesadíssima. Eu já criei uma house rule para isso, que é a regra do 1d6. Como funciona? Eu dividi a magia em dois tipos. Tem as magias de dano e as magias que causam outros efeitos que não o dano. As magias de dano, eu através da jogatina, né, tentei várias formas e essa foi a que mais me agradou. As magias de dano, elas sempre causam 1d6 mais o nível do mago de dano. Então, o nível 1, o mago ele criou uma magia lá, que é um raio que sai da mão dele e causa dano em quem atinge. Ele é de nível 1, então vai causar um dano de 1d6 mais 1, que é o nível dele. Quando esse mago estiver no nível 7, por exemplo, ele vai fazer o mesmo feitiço, é o mesmo feitiço, né? Os gestos lá vão ser os mesmos, só que vai causar 1d6 mais 7 de dano. Mais 7 de dano, porque ele já está no nível 7. Quando ele estiver no nível 10, vai causar 1d6 mais 10 de dano. Então isso eu acho que vai bem, funcionou bem na prática. E para os outros feitiços que não são de dano, é 1d6 vezes o nível. Aí não é mais, é vezes. Como assim? Vamos supor que o meu mago está tentando levantar um baú, né? E ele está num fundo assim, ele quer levantar o baú, só que ele não sabe qual altura que ele vai conseguir levantar o baú. Qual seria 1d6 vezes
o nível. Então, ele está no nível 2, ele vai jogar um D6, caiu 3, multiplica por 2 dá 6, 6 metros é o que ele consegue subir. Se ele tivesse no nível 4, caiu 2 vezes 2, 8 metros. Ele quer lançar um feitiço de sono, né? Ele criou um feitiço de sono lá, que ele quer enfeitiçar o cara da taverna, o dono da taverna. Quanto tempo, quantos turnos vai durar esse feitiço? Um D6 vezes o nível do mago. O mago é nível 4, jogou um D6, caiu 4, 16. 16 turnos vai rolar isso daqui. Eu acho bacana porque o mago ele não fica tão fracote logo no começo, ele pode, se ele tiver sorte, logo nos primeiros níveis ele pode conseguir um resultado muito impressionante. E a magia, ela, na minha opinião, tá bom? Ela tem que ser impressionante. Mesmo a magia mais, a gente se encanta com um mágico fazendo truques com uma moeda atrás da orelha, na vida real. Eu, pelo menos, me encanto. Eu fico fascinado com esses mágicos que fazem mágica com moeda, com elástico, com barbante. E quando eu vejo caras como o Chris Angel, o David Copperfield fazendo aquelas mágicas que envolvem carros, caminhões, então eu fico maluco. No mundo de fantasia, eu acho que a magia deve causar por mais comum que ela seja, ela tem que ser impressionante nesse ponto, na minha opinião. Então, alguns efeitos vão ser bem poderosos e eu acho que isso casa bastante com o tipo de clima que eu gosto na fantasia. Fica aí a dica. E vamos para o que mais interessa, que é a criação de magias. Então, uma magia ela é composta pela junção de duas palavras arcanas, que é uma ordem e um tema. Então, toda magia você vai criar escolhendo uma ordem. O que é uma ordem? Ela determina o que a magia fará. Se é uma magia... Aqui tem uma lista, né? Você pode escolher entre abjurar, conjurar, adivinhar, encantar, evocar, iludir, decair e transmutar. Então são nomes bem sugestivos. Por exemplo, conjurar, você pode conjurar objetos, seres. Aí vai depender do tema que você escolher. Vamos supor que eu escolhi como ordem o conjurar. E o tema determina o raio de ação da magia, em que essa magia funciona, como. Então você escolhe uma palavra do tipo animal, planta, fogo, água, terra, ar, luz. Então, se eu escolho, por exemplo, a ordem conjurar e o tema luz, conjurar luz, eu posso causar feitiços que envolvam essa ordem e esse tema, conjurar luz. Então eu posso, numa masmorra, conjurar uma bola de luz que ilumina tudo em volta. Quanto que vai iluminar? Um D6 vezes o meu nível. Ou eu quero condensar essa luz para causar algum efeito que cause dano, não sei como, né? Seria mais descritivo. Quanto causaria de dano? Um D6 mais o meu nível. Um outro exemplo aqui, adivinhar, né? Que revela informações ocultas. Adivinhar animal. O meu mago ele passa a ter o poder adivinhar animal. Eu posso, de repente, ler os pensamentos de um animal e ver o que ele viu, né? Então tem um gato que mora na taverna, eu posso, de repente, tentar usar isso, adivinhar animal, para tentar ler os pensamentos do gato, para ver se ele viu o ladrão que estava na cidade há uma semana atrás. Só que, qual que seria uma limitação, né? Quantos dias eu conseguiria ir na memória desse gato, né? Um D6 vezes o meu nível. Estou no nível 1, tirei 6, até 6 dias eu consigo saber o que o gato viu, depois disso não consigo mais. Eu acho que funciona bem isso. E aqui ele dá uma dica importantíssima. Os efeitos de cada combinação de palavra devem ser discutidos e criados em conjunto pelo mago e mestre. Se você está jogando sozinho, use o seu bom senso ou a falta dele, né? Aqui, e mais uma vez ele fala isso, pela segunda vez, hein? E deve ser discutidos tendo sempre o bom senso e a diversão de todos como principais parâmetros. Achei fantástico o Mr. Pop ter focado isso, ele colocou a mesma frase, né? O bom senso e a diversão de todos. Na minha opinião, essas são as duas principais mecânicas do RPG, qualquer um que seja, tá bom?
Não vou entrar em discussão, tem toda a discussão se a diversão é o que importa, se é o entretenimento. Na minha cabeça, eu não tenho maturidade nem intelecto para diferenciar diversão de entretenimento, tá bom, galera? E nem é a proposta desse vídeo entrar nessa questão. Para mim, a diversão tá de bom tamanho. Se o RPG cumprir isso para mim, tá bom? Mas eu sei que pode ser pessoas que buscam outras coisas, talvez experiências mais profundas, que eu não busco, mas eu respeito, tá bom? Então, esse é o sistema de magia. Fantástico, assim, eu gostei muito, muito mesmo, assim, gostei infinitamente mais do que o sistema antigo. Não que eu não gostasse, eu gosto bastante desse negócio de lista de magia, de grimório, de magia dividida por círculos, eu gosto de tudo isso, sou apaixonado por isso, na verdade, né? E vivo comprando lá no drive-thru PDF só por causa da lista de magia, né? Então eu comprei recentemente o Blue Home, o Prentice Rules, que não é o Blue Home, é a versão do D&D, mas é um OSS baseado na versão Blue Home, que tem uma lista de magia bem legal. Eu comprei o... Comprei não, né? Eu baixei a versão sem arte, que é gratuita, do Lamentations of the Flame Princess, que tem umas magias bem bizarras, assim, né? Uma coisa bem... meio Word, né? Meio esquisito. Mas eu gosto mais disso. Então, assim, concluindo, é o terceiro grande vídeo. Depois eu vou fazer vídeos menores falando de coisas específicas, uma experiência, né? Para falar de como funciona a experiência, eu não vou gastar mais do que 3, 4 minutos. Mas eu posso afirmar que eu já gostei dessa versão ainda mais do que eu gostava da versão anterior. E olha que o Pocket Dragon sempre foi o meu xodó, tá bom? Eu acho que do ponto de vista da proposta e do espírito do jogo, não foi uma mudança radical. Essa sair do D6 e do D20 entrar para o D6, eu acho que plasticamente, né, bem diferente, mas o espírito do jogo ele foi muito bem mantido. E eu achei esse sistema de magia muito bacana. Ele me lembra algumas coisas, como Ars Magica, né? ou até mesmo o Trevas ou o Arcanum, que são sistemas que eu gosto bastante do sistema de magia, só que aqui está ainda mais livre e amplo, que é o que eu gosto. É isso aí, galera. Então esse foi o terceiro vídeo do playtest do Pocket Dragon 2ª edição.